Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Muito obrigada pela companhia, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Hoje no Artesanato nós temos aula de costura. Vamos aprender a fazer uma linda saia envelope super versátil para todos os gostos. Além disso, nós teremos um bate-papo super importante sobre segurança alimentar. Vamos descobrir quais são as práticas comuns que nós temos na cozinha que podem contaminar os alimentos. Gente, tem que tomar muito cuidado. E claro, terça-feira também é dia de Seu Direito, com o doutor Leonardo Gerundi respondendo às suas dúvidas jurídicas. Tem alguma dúvida sobre os temas de hoje? Quer participar do nosso programa? Enviar um relato sobre os temas? Você já pode mandar sua mensagem para a gente lá no nosso WhatsApp, DDD 11 3337 5886, número aparecendo aí na sua tela para que você participe. É sempre uma honra contar com a sua participação. Lembrando que você também pode acompanhar os nossos conteúdos ao vivo lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também o meu Instagram, @mariaclaraleite.tv. Bora começar com artesanato? Roda a vinheta! Hoje a nossa convidada é a Silvia Marques, que é designer de moda e modelista. Oi, Silvia, tudo bem? Tudo bem, Maria Clara. Bem-vinda. Obrigada. Prazer te conhecer. Prazer é E meu. um prazerzaço conhecer seu trabalho, menina. Que coisa mais linda. Pois é, hoje eu trouxe uma saia envelope, que ela é muito versátil para diversas idades, biótipos e dá até para passear, trabalho, enfim, para diversos momentos. É Uma saia fácil, tá, Maria Clara? Exatamente. E aquilo que eu te falei, né? Realmente é para todos os gostos, né? É verdade. Eu achei ela lindíssima, lindíssima. E aí também já tô aqui paquerando a sua roupa, que eu já tô sabendo que foi você que fez. Isso! Olha, gente, que coisa mais linda. Linda Toda mesmo. bordadinha pela sua... É a Luísa Freitas, né, que trabalha comigo. Ela trabalha com bordado e eu com Sua a parte da colaboradora, modelagem. né? Isso. É isso aí, lindo, viu? Muito lindo. E a Obrigada. saia também super bem acabada, gente, muito caprichada. E é ela que a gente vai aprender hoje. Você falou, é fácil? É fácil, iniciantes conseguem fazer. Conseguem fazer? Conseguem. Queria fazer também. Vamos, bora! Primeiro eu preciso aprender a mexer na máquina direito, né? Você me disse que tem máquina, É, já eu tem um bom já caminho tenho, aí. Já tenho. Olha, lindíssima. Achei linda, linda, linda. E dá pra pessoa fazer também de outros tecidos, além desse aqui? Sim, esse é uma sarja de algodão com elastano, mas é possível com a mesma modelagem fazer no linho, numa viscose. O que vai interferir um pouquinho é o caimento, tá? Então ele vai, numa viscose, por exemplo, a saia fica um pouco mais fluida, mais leve. Já na sarja ela fica mais estruturada. Tô vendo aqui que ela é mais reta, né? Daria pra fazer mais rodada? Sim, é só abrir a modelagem na lateral. Então, usar o mesmo molde e só sair um pouquinho na lateral, ela já muda um pouco o formato. Por falar em molde, minha gente, a Silvia já disponibilizou o molde dessa saia aqui pra gente. Você vai ver no link que está lá no nosso Instagram, @nosso programa. Acesse, você vai ver ali nos stories. A gente gravou um vídeo aqui antes de começar o programa. E o link já está ali disponível para que você possa acessar e pegar todos os moldes direitinho, certo? Certo. Bora começar então, para dar tempo de fazer tudo aqui? Isso. Qual o primeiro passo, Silvia? Bom, eu trouxe os moldes, né, a peça cortada em miniatura, porque Tá. assim fica mais fácil para você visualizar tudo aí em casa. Ok. Primeiro passo, a gente começa pela amarração, que são essas duas faixas aqui, certo? Então, você vai começar em casa dobrando essas faixas que estão lá no molde ao meio, colocando direito com direito desta forma. Vai ficar assim. E no avesso aqui a gente vai fazer uma costura fechando a faixa. Então eu vou começar aqui só para visualizar, porque eu já deixei as duas faixas costuradas para facilitar aqui. Elas já foram também desviradas. Ok. Então nós começamos com o retrocesso e vamos costurando as faixas por toda a extensão. Chegou lá no finalzinho, finaliza com retrocesso também, para não desmanchar a costura na hora de desvirar. Ok. Olha, aqui é a faixa costurada.
Depois que você desvirar, você pode usar um desvirador, um alfinete de segurança. A sua faixa vai ficar desta forma. Ok. Então, nós temos 2 faixas assim, ó. São 2, os tamanhos estão lá no molde direitinho, Isso, né? Isso, direitinho. Tá. Deixa eu só colocar o meu calcador aqui que ele saiu. A quantidade de pano, de tecido que nós vamos usar? Também está descrito. Lá tem a foto da peça no corpo e também tem todas essas instruções aí de quantidade de tecido. Tem os moldes até o GG, tá? Então são para todos os tamanhos aí. O que eu acho legal da saia envelope é que a gente ganha uns quilinhos ou perde uns quilinhos. Ela continua servindo do mesmo jeito, né? Com certeza, ela se adequa aí aos diversos momentos. Ah, beleza, menino, eu acho uma maravilha. Aí aqui na sua eu tô vendo que tem um botão. Um botão, mas aí qualquer coisa, ganha uns quilinhos. Muda o botão de lugar. Muda o botão, ou não usa o botão, né? Só amarra. Só amarra, é isso aí. Olha, eu acho uma beleza, menina. Eu acho muito bom a saia envelope por causa disso. E fica chique, né? Não é, menina? Então, Maria Clara, depois que a gente finalizar e desvirar a faixa, a gente pode fazer os pespontos nas 2 extremidades aqui, ó, da peça. Tá. Pra ela ficar toda pespontadinha, tal qual a gente visualiza aí na peça pronta, tá? Ok. Eu vou aqui fazer um pouquinho pra vocês visualizarem. Aê! Ah lá, dá pra visualizar aqui, ó. Vai ficar desta forma, então, dos 2 lados, tá? Eu fiz em um só pra ilustrar. Bom, faixa pronta, agora a gente vai pra saia. Vejam aí no vídeo que eu já fiz as pences aqui. Então, da saia que fica por baixo, que é a saia interna, e da saia sobreposta. Fiz todas as pences costuradinhas. Vou fazer com vocês aqui ao vivo as costas para ilustrar como costurar essa pence. Tá. Então, aqui no avesso, ó, a gente vai dobrar, também tem a marcação lá no molde, e vai costurar a pence. Ok. Gente, só para lembrar que você pode acompanhar novamente toda a aula da Silvia depois lá no nosso YouTube, Hit TV Oficial. Você acessa ali todas as edições do nosso programa entrando na nossa playlist. Então depois você vai e assiste passo a passo novamente para que não perca nenhum detalhe. Olha, temos todas as pences costuradas. Ok. Agora a gente vai para a montagem da saia. Então, lá no molde também tem os piques nas laterais, onde a gente vai colocar a nossa faixa de amarração, tá vendo? Sim. Então, na altura do pique que tá no molde, o pique são os tracinhos que estão escritos lá e estão escritos também faixa de amarração. Faixas de amarração, e aí você fica sabendo onde colocar. Tá então, bom. ó, nós vamos colocar a saia que fica sobreposta de um lado e a saia que fica interna. A faixa, primeiro, a gente coloca na saia que fica interna, tá? Então, coloquei direito com direito e venho com a minha saia aqui, ó. Faço um sanduíche, ó. Então, coloquei direito das costas, a faixa e o direito da saia frente, que é a que fica interna. E nós vamos fechar a lateral com uma costura. Já fecha, né, com a faixinha presa. Com a faixinha presa, faz um sanduíche dessas 3 partes. Sempre lembrar desse retrocesso no começo, né? Sempre. Que daí a saia fica pronta e não desmancha. Normalmente você leva quanto tempo para fazer uma saia como essa? Para quem já é experiente, em 1 hora consegue montar essa saia. Olha, gente. Iniciantes aí, 3 horas, 4 horas, consegue finalizar a saia.
A gente sempre abre aqui o nosso programa para perguntas dos nossos telespectadores, do nosso público, e tem perguntinha chegando para você. Antes da gente fazer o próximo passo, vou pedir para colocar a pergunta na tela, pode ser? Pode. Primeira pergunta é da Maria Aparecida, de Campinas, interior de São Paulo. Obrigada, Maria, pela sua participação. Boa tarde, ela diz. Eu tenho muita dificuldade em acertar medidas. Sempre fica apertado ou largo demais. Tem algum truque simples para não errar nas medidas, Silvia? Certo, tem um truque simples que, na verdade, é você fazer a tomada de medidas com uma peça mais ajustada. Então, uma regata bem próxima ao corpo, um top e uma legging. Então, aí você vai ter a medida sem interferência da roupa. Então, porque às vezes você vai atender uma cliente, ela chega de calça jeans. Difícil. Aí você vai fazer um vestido justo, vai sobrar tecido realmente. Então, é importante que ou você esteja com shorts de cotton ajustado, ou uma legging, com peças bem próximas ao corpo. É isso aí não tem erro. Respondida a pergunta, então, do nosso público. Obrigada pela participação. E a gente segue aqui com a nossa saia envelope. Isso aí, ó. Então, aqui já tá a faixa presa na lateral, ó. O direito da peça ficará desse jeito. Eu vou virar o avesso agora. Aí, aqui no avesso, você vai fazer um acabamento com overlock ou zigue-zague para sua saia não ficar desfiando depois, tá? Ok. Feito isso, nós vamos para a outra lateral. Vamos deixar o direito para cima aqui na mesa das costas e vamos vir com a saia externa, que é a sobreposta, e vamos colocar direito com direito e costurar também, fechando a lateral. Ok, vamos a espaço. Trazer seu copo um pouquinho para cá, tá? Tá bom. Essa mini aí você também já faz mais rapidinho ainda, né? É. Se essa é grandona, né, em tamanho real, demora só 1 hora, a mininha, 20 minutos aqui no nosso programa. É isso aí. Olha, então aqui a gente tem toda a saia já montada, tal qual a grande. Olha que bonitinha. Linda. Uma graça Essa mesmo. minha eu coloquei bolso. Então no molde também vai o bolso, caso você aí de casa queira montar a sua saia com bolso. Antes de fechar toda a peça, no molde também tem os piques de localização. Então você posiciona os bolsos e costura aqui, tá? Dá um charme, né? Dá um charme, fica mais atualizado aí com as tendências de moda. Tá. Vamos prender a outra faixa aqui na outra lateral, ó, na verdade na extremidade da saia sobreposta. E vamos já deixar com alfinete, para não esquecer depois que essa saia precisa do acabamento aqui, ó. Tá. Então já deixa com alfinete e nós vamos para a parte de acabamento do cos. O acabamento do cos será com revel. Então nós vamos pegar aqui, ó, o revel das costas, que ele é inteiro, e colocar com o revel das laterais, tá? Para isso, Maria Clara, a gente precisa entender que cada parte da saia aqui, direito e esquerdo, é de uma forma. Então, para que não haja dúvida, olha, simule no seu molde, que você vai ver que vai encaixar certinho, ó, direito com direito com direito das costas e a outra lateral, porque quem for iniciante às vezes fica com dúvida. A gente tá fazendo essa parte interna que você tá vendo aí, ó. Essa parte aqui, né? É. Então, aí, posicionou certinho, a gente vai costurar primeiro, ó, o revel, colocando direito com direito. Deixa eu mostrar de novo para ficar fácil na câmera, ó. Direito com direito, alfineta. E aqui o outro lado também. Foi. Tem mais uma perguntinha do público que chegou pra gente. Vou pedir para colocar a pergunta na tela, por gentileza. Olha lá, é a pergunta da Juliana Rocha, de Goiânia, Goiás. Ela diz o seguinte: olá a todos. Sempre que corto o tecido, ele fica torto.
tem alguma dica para cortar mais certinho? Pergunta da Juliana. Beijo, Juliana. Obrigada pela participação. Tem. É importante primeiro você deixar o tecido no fio. Então, na hora de dobrar o tecido na mesa, você dobra as ourelas, que são aquelas partes nas laterais, coloca orelha com orelha no sentido da trama, né? Trama encontrando trama e fica o tecido no comprimento. Você tem que deixar o tecido todo alinhado, esticadinho. Enquanto ele estiver com rugas, indica que ele não está no fio. E aí qualquer coisa que você cortar nesse tecido vai ficar torto. Então deixa o seu tecido sempre estirado. O que acontece é que às vezes a gente compra o tecido na loja e o vendedor rasga o tecido. Então as pontas, elas não estão alinhadas. E aí tem pessoas que estão iniciando, puxam o tecido achando que a ponta lá da extremidade que é a nosso... a referência. É a nossa referência, mas não. Então é sempre as orelhas. Alinha as orelhas e deixa o tecido alinhado na mesa, que daí você vai encontrar o fio. Encontrando o fio do molde no fio do tecido, não ficará torto. Tesoura boa também ajuda, né? Tesoura boa também ajuda, com certeza. Vamos seguir? Vamos seguir. Então agora eu vou costurar o revel, as laterais. Costuradinho. Vou fazer o outro lado. Se você está chegando agora aqui no nosso programa, eu lembro, gente, que os moldes já estão disponíveis no link que está lá no @nosso programa no Instagram, hein? Então não esqueça de pegar esse link, está nos nossos stories, mas depois ficará disponível lá guardadinho nos destaques do nosso Instagram. Pronto, olha, aqui é o resultado. Aqui é o avesso, então. Você também vai fazer acabamento em toda a borda inferior. Sim. E nas laterais do revel. Agora sim, olha, nós vamos colocar o direito com o direito no cós e vamos fechar aqui todo o cós da nossa saia. Bora lá. Enquanto você costura essa parte, tem mais uma perguntinha que chegou. O pessoal está participando aqui do nosso programa. 33375886, nosso número para que você participe também, gente. Pergunta da Sandra Martins, de Manaus, Amazonas. Obrigada, Sandra, pela sua participação. É sempre uma honra contar com a participação de todos vocês, tá? Ela diz o seguinte: olá, eu não tenho máquina de costura. Gostaria de saber se dá para fazer essa saia na mão. E aí, Silvia, é possível? É possível, você pode fazer, é a Sandra, isso? Isso. Você pode fazer, Sandra, usando o ponto atrás, que é o ponto manual que ele simula o ponto da máquina de costura. Vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque ela tem que ficar bem costurada, mas é possível. Olha que bacana, então realmente é uma peça que a pessoa pode começar ali na costura com essa peça, né? Pode Vai começar. fazendo à mão mesmo ali, testa, não é verdade? Depois der certo, compra aí investe na máquina. Isso mesmo. Isso aí. Olha, então aqui, Maria Clara, a gente tem o cós todo costuradinho com revel. E aí a gente vai fazer a costura chamada costura de peso, que é no avesso, assim, ó, a gente tomba a costura pro sentido do revel. Assim, ó. E no direito da peça, a gente vem e faz uma costura bem rente aqui, ó. Tá. Vou fazer, vai ficar fácil de mostrar aqui pra vocês o resultado. Quase pronta a nossa saia já, Quase hein, gente? pronta. E lindinha. Dá pra uma criança essa daí? Essa não dá. Tem que aumentar um pouquinho. Ah, se tiver uns 2 anos, né? Talvez dê, né? Talvez dê. É que ela é pitica, né, gente? Talvez dê pra uma criança.
Eu fiz em redução Eu fiquei pensando por uma boneca. Uma boneca é possível. Mas eu achei grande para uma boneca. Se for aquela boneca bem meu bebezão, é possível. Não pode perder a peça, né? Pode, vai ficar tão linda. Olha lá, aqui é o acabamento, certo? Ó, então direito fica assim com o pesponto. Aqui tá em outra cor contrastante para vocês visualizarem. Ó, quando terminada, ó, vai ficar desse jeito. Perfeito. E a gente vai pro último detalhe aqui. Lembra daquela faixa de amarração, olha? Sim. Então a gente vira o revel e faz uma costurinha fechando aqui, ó, a extremidade. Finalizando já. Sim. Olha lá, gente. Aqui. Aí é só desvirar. E tá perfeito. Aí o que a gente faz aqui para encerrar, que você vai fazer em casa? Vai virar e fazer uma bainha, uma costura reta normal na lateral. E na barra da peça também a mesma coisa. Que são os acabamentos, Que são os acabamentos. E a peça tá pronta. O que você fez do lado de cá, nessa extremidade, repete nessa outra extremidade. Olha que lindo, gente. Depois no molde tem o local que você faz a casinha de botão e dentro da saia onde você coloca o botão para fechar a sua saia e ela fica tal qual essa você está vendo aí. Que aqui, ó, nessa saia aqui, isso, o botãozinho tá aqui e aqui é a casinha. Tem essas marcações aqui no molde. Tá ok. Muito bacana, viu? Lindo o seu trabalho, eu amei demais. Obrigada. Parabéns. Mas tem mais uma participação do público, vou chamar então mais uma perguntinha que chegou. Olha lá, pergunta da Dorotil Bastos, de Torres, Rio Grande do Sul. Obrigada, viu, pela participação. Um beijo grande para todos aí na sua casa, Dorotil. Ela diz, boa tarde, estou amando essa saia e as explicações da Silvia. Eu também, viu? A Silvia arrasa demais. Obrigada por ter mandado essa mensagem. A gente sempre gosta dos elogios também, né, Silvia? Muito obrigada. E a Silvia dá aula? Sim, eu tenho um ateliê com aulas presenciais em Indaiatuba. Também tenho os meus cursos online. Tenho o meu site de moldes com tantos moldes fáceis para você fazer as suas próprias roupas. E agora eu tenho a minha marca com roupas feitas por mim. Olha, gente, essa daqui já é da sua marca, já. É. Ai, eu amei, viu? Sua marca tá arrasando já no mercado. Obrigada. Vou deixar aqui, gente, os contatos dela, até para que você já possa ir entrando aí, já vendo tudo que ela tem para oferecer, os cursos online, etc. Instagram, @Silvia Marques com 2 Qs, Silvia Marques com 2 Qs. Também tem o @ do ateliê, que é o @Silvia Marques com 2 Qs, Ateliê Escola, Silvia Marques Ateliê Escola. E o WhatsApp, DDD 19, número 99467 8772. DDD 19 99467 8772. Ô Silvia, gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que quer começar a costurar, mas ainda não teve coragem, tipo eu, assim? Sei. Olha, costurar, além de ser um momento de relaxamento, de reencontro muitas vezes, você pode ainda fazer roupas para você, para sua família e presentear quem você ama. Então, comece, apenas comece, que você vai se apaixonar, porque eu trabalho com isso há 16 anos e não consigo mudar de área porque é apaixonante. Nossa, você começou bem menina, então. Eu tenho 40 anos. Nossa, então... não parece, gente, é uma menina. Tem 16 anos que eu trabalho com moda. Uma menina, então começou aos 24? Por aí. 24 anos e sempre artesanato com costura. Eu já fui professora em escolas, né, na área acadêmica em moda, que eu sou designer e pós-graduada em modelagem. E também trabalhei no mercado, confecções, e depois montei meu ateliê, me apaixonei pela educação. Silvia, você foi buscar qualificação. Sim.
foi fazer faculdade nessa área. Você acha que é importante a pessoa se qualificar? Se ela realmente entra nessa área e fala, não, é isso que eu quero, gostei, amei, tô apaixonada, vai se qualificar? Com certeza. Eu tive alunas que começaram fazendo os cursos básicos e hoje já são formadas, têm marcas, enfim. Eu acho que é importante sempre a gente se qualificar para entregar o melhor trabalho. E para precificar uma peça como essa, tem dicas? Tenho. É importante colocar todos os insumos, tecido, linha, os botões que vão, se pôr entretela quando for um tecido mais leve e dar uma pesquisada no mercado quanto que está sendo vendido uma saia, para você não ficar nem muito aquém desse valor. É isso aí, nem muito além, nem muito aquém. É isso mesmo, nem muito além, nem muito aquém. Chegar ali no meio termo realmente, né? É isso. É isso, gente. Vou passar mais uma vez o Instagram, tá? @SilviaMarques com 2 Qs. Acessem para que vocês possam conhecer mais do trabalho da Silvia, a marca dela, as peças dela. Como ela disse, tem também muitos moldes que ela disponibiliza gratuitamente? Tem gratuitamente. Gratuitamente também, para que você possa aprender mais aí na sua casa. E eu já estou te seguindo porque preciso aprender com você. Eu tenho muita vontade de costurar, ainda não tive tempo, mas tenho muita vontade. Silvia, será um prazer. Amei te conhecer. Obrigada. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho mais uma vez, obrigada. tá? Até a próxima. Até. E agora, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos, gente, falando de segurança alimentar aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa e o tema agora é segurança alimentar. Sabe, gente, tem alguns hábitos que a gente tem ali na cozinha que podem contaminar os alimentos e a gente às vezes não está nem sabendo. Eu mesma tenho certeza que vou ser pega aí com algum hábito que eu ainda tenho, que eu vou ter que mudar a partir de hoje, depois de conversar com a doutora Ariana Heredia, que é nutricionista especialista em qualidade de alimentos e vigilância sanitária. Oi, doutora, tudo bem? Olá. Bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Obrigada. Eu já vou deixar aqui o nosso número do WhatsApp para você que está em casa. Ai, tenho dúvidas sobre esse tema. Aproveite essa oportunidade para fazer sua pergunta para a doutora, tá? Nosso número, DDD 11 3337 5886 3337 5886. Esse é o número do nosso WhatsApp para que você participe do nosso programa com as suas perguntas, as suas mensagens, os seus relatos. Já passou por alguma situação aí de intoxicação alimentar? Quer contar pra gente? Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp. Doutora, já para começar, para quem não sabe, o que significa exatamente a intoxicação alimentar? A intoxicação alimentar, na verdade, ela é uma doença transmitida pelo alimento, né? Tá. Então, de repente, pode ser por diferentes agentes causadores, mas na maioria das vezes é ingestão de bactéria. Mas pode ser também a toxina da bactéria, pode ser algum vírus. De uma forma geral, seria isso. Para a gente entender como esses bichinhos vão parar no nosso alimento, vamos começar falando do básico: higienização correta das mãos. Higienização correta das mãos é o preceito básico ali da nossa higiene geral, da nossa saúde, do nosso dia a dia. E quando a gente leva isso para a cozinha, tudo começa aqui com as mãos. Então, a higienização das mãos nada mais é a lavagem das mãos com água e sabão e o sanitizante ali, que pode ser um álcool em gel ou se o sabonete for bactericida também. Ah, então quer dizer, não adianta chegar na cozinha, lavar as mãos com o detergente que você tem lá comum. Na pia e pronto. ainda, tem que ser na pia ali exclusiva, né? Então, na pia do nosso banheiro, a pia da cozinha não é o indicado, porque a gente já sai contaminando não só as louças, como toda a superfície ali também. Olha, gente, já começa aí então, hein? Já pode ir marcando
praticando. O que eu faço de errado? O que eu faço certo? O que eu faço de errado? O que eu faço certo? Acho que esse negócio aí de lavar as mãos eu já tô errada, que eu lavo ali na pia da cozinha mesmo. E você que tem em casa, lava onde, hein? Olha, doutora, a gente vai passar uma vergonha aqui hoje, menina. Deixa quieto isso daí, né, pessoal? Vamos pro próximo passo. Higienização das mãos é o primeiro que eu marquei aqui para você. E por falar em higienização, segundo item, higienização de verduras, frutas. Qual é a forma correta? É uma forma aí também da gente desenvolver uma intoxicação alimentar se a gente não fizer a higienização correta desses itens. Então, só passar uma aguinha não resolve, né? Infelizmente, os micro-organismos, eles ficam ali, eles ficam muito mais ali tolerantes a uma lavagem somente com água. Então, o ideal é a lavagem em água corrente e, após isso, deixar no sanitizante, de acordo com a recomendação de cada fabricante. Que é aquele produtozinho que hoje está em alta, né? Tem em caixa de supermercado, enfim, nas gôndolas, que você coloca algumas gotinhas ali e ele higieniza ali, matando esses micro-organismos. E aí é enxaguar depois, tá? Não é só deixar ali, né, imerso, né? Aí depois enxaga em água corrente também e aí faz a higienização. Tem gente que utiliza vinagre, funciona? Não. Vinagre não funciona, é um mito, é uma lenda antiga que não existe. Bicarbonato? Bicarbonato. Também não. Também não adianta. Também não adianta. Ele tem algumas funções, ambos esses produtos, clareadoras, eles auxiliam no processo da limpeza ali, mas eles não são sanitizantes, tá? Eles não matam ali o micro-organismo. Ah, mas então eu quero deixar tudo limpinho lá na minha cozinha, vou lavar a carne. E aí? Aí também é um grande erro, né, doutora, que o pessoal costuma cometer? É um erro, é um mito, né, de achar que a água, ela leva os micro-organismos, né? Na verdade, elas adentram esse alimento, esses micro-organismos que estariam ali só na superfície, eles adentram essa carne. Então, se você deixar um levemente mal passado, a gente tem duas formas de contaminação, né? Fora toda a superfície, cada respingo que vai ali, que a gente não vê ao olho nu, mas é bactéria para tudo que é lado. Então, o ideal não é lavar carne, é o cozimento mesmo dela, que é o que neutraliza aí esse potencial de bactéria. Deixar mal passado é um problema? Deixar mal passado depende do ponto de vista. Normalmente, as bactérias, elas se concentram na parte de fora, a parte externa, justamente isso para não lavar, né, para não adentrar ali o alimento. Então, normalmente, quando a gente deu aquela selada, seja num bife, de repente, a gente deu aquela selada, a gente já estabilizou, tá? Agora, quando a gente lavou a carne, ele adentrou. E aí deixou um pouquinho mal passada, ao ponto, que é o gosto de muita gente, né? Deixou ao ponto, só que o micro-organismo já está ali presente e ele está vivo. Aí a gente ingere e aí vem a intoxicação alimentar. E o peixe cru, hein, doutora? O peixe, estudos mostram que de 10 anos para cá, os restaurantes japoneses aí estão muito mais comprometidos do que há uma década, há 2 décadas atrás, né? Então, a procedência desses alimentos, elas ficaram bem duvidosas, justamente por falhas de temperatura no recebimento. O local que ele é manipulado, muitas vezes ele não é refrigerado, ele não é armazenado logo após a manipulação, e aí vai ocasionando. Por isso que manipulou, já é geladeira. Não tem um mito, né? E quanto tempo? O peixe, principalmente, manipulou, é geladeira na mesma hora. Olha, você falou da temperatura, até sugeriu de trazer um termômetro para cá. Pode falar um pouquinho sobre isso? Na verdade, em indústria, né? Na parte ou comercial mesmo, restaurante, self-service, os nutricionistas, os profissionais da saúde, eles fazem esse controle da temperatura com o uso de termômetro, que é o termômetro laser e é o termômetro tipo espeto.
Então, são 2 procedimentos ali, 2 controles que nós usamos esses parâmetros. Tô aqui com uma tábua na cozinha, vou manusear aqui uma carne, depois vou tirar essa carne daqui e colocar uma salada para cortar. Problemão? É um problemaço. O ideal mesmo é ter uma tábua ali para cada tipo, né, de cada gênero, né? Então, carne, salada, queijo, diferentes tipos de queijos. Mas e quem não tem em casa? Cada tábua de uma cor, por exemplo, uma vermelha, uma verde, como é que a gente faz? Lavou bem, deixou também no sanitizante. Pode ser água, solução clorada, tá? Para cada 1 litro, uma colherzinha de sopa, deixa ali imerso por mais ou menos 15 a 20 minutos e usa normalmente para outro gênero. Ou uma salada, um vegetal, não tem problema. Normalmente a gente não tem vários em casa, né? Então, o que vai dar a segurança mesmo é a higienização das tábuas. Principalmente a tábua é de madeira, né? Então, impregna ali preferencialmente já ir para o polietileno, madeira tá cada vez menos. Fiquei um pouco nervosa agora, pensando em tudo isso. Muita coisinha. Se a gente pudesse enxergar essas bactérias caminhando ali pelos nossos alimentos, pelos nossos utensílios, a gente não ia comer não, doutora? Olha, é bactéria para tudo que é lado. Então, cada controle... Lógico que elas têm o meio de cultura delas ali e no nível ali é mínimo, elas também não causam doenças. O problema de 70%, 80% delas é o excesso, mas no dia a dia nós convivemos com esses micro-organismos, né? Mas, assim, nós temos que diminuí-los ao máximo em nosso ambiente, né? Você falava da carne, né? A partir do momento que ela foi manuseada ali, ela já precisa ser refrigerada. E o alimento que eu fiz ali no fogão? Fiz um arroz, fiz um feijão. Em que momento que eu devo guardar o que sobrou na geladeira? É imediatamente? Tem que esperar esfriar? Como é que funciona? É sempre o mais rápido possível, tá? Mas a gente tem um grau de tolerância ali de até 2 horas. 2 horas? Isso, no máximo 2 horas, né? Então, de repente, fez aquele alimento, espera um pouquinho daquele vapor sair, mas assim, o prazo máximo 2 horas. Em dias quentes, até o nosso clima habitual, 30 graus, 35 graus, estourando 1 hora fora da geladeira. Não pode deixar aquele a tarde toda ali no fogão. Arroz a tarde toda, feijão a tarde toda. Isso daí é proliferação microbiana. Depois de 2, 3, 4, 5 horas, é bactéria para tudo que é lado. Tirei da geladeira, vou requentar. Sobrou do almoço, vou consumir na janta. Sem problema. Sem problemas. O reaquecimento, ele pode ser feito. O que nós temos que ficar atentos é o antes do reaquecimento, na verdade. É quanto tempo que esse alimento ficou ali. Então, se esse feijão ficou ali, por exemplo, a tarde toda, ficou ali 6 horas, aí a gente vai reaquecer esse alimento. E ainda deixa ele meio morno, não chegou ali com a temperatura de 74 graus no centro geométrico. Então, praticamente... é como se a gente tivesse comido e ingerido aquele alimento cheio de micro-organismo. Então, assim, o reaquecimento, ele conta muito com o armazenamento que é feito antes. Tá. Então, se a gente armazenou certinho, aqueceu ele a 74 graus, 70 graus para cima ali, ele já fica ok. O problema é quando a gente só morna esse alimento, a gente não estabiliza aquele micro-organismo. E a gente aquece no micro-ondas muitas vezes. Isso é um problema? O problema, na verdade, é o ciclo de aquecer, esfriar. Aquecer e esfriar. Então, assim, o ideal é que seja aquecido, reaquecido, a porção que for utilizada. Porque senão, por exemplo, ou se for no micro-ondas, se for no próprio fogão, a gente reaquece tudo. Isso. Aí come só uma parte. Aí fica outra parte ali. Aí guarda de novo. E guarda de novo. Então, esse ciclo de aquece, esfria, aquece, esfria, é a instabilidade do ciclo das bactérias. Aí que elas adoram. Então, é a festa delas. Fiz uma comida no almoço. Essa comida eu reaqueci à noite.
O que sobrou dessa comida eu não posso levar de marmita no dia seguinte do trabalho, não. Depende, se você armazenou essa comida, fez no almoço, já armazenou e só aqueceu uma porçãozinha... Aí mas se eu reaquecer à noite, aí já é um problemão. Não é para reaquecer. Já foi... exatamente. Reaquecer é só uma vez. É uma vez. Então, assim, nem sempre aquela porção vai ser só uma refeição. Então, por isso que a gente pede para porcionar em vários recipientes, que aí fica seguro esse reaquecimento. Por falar em agora geladeira, né? A gente falou da comida sendo colocada na geladeira, tira a comida da geladeira, reaquece a comida. Mas voltando para a geladeira agora, é importante organizar a geladeira, colocar em cima aqueles alimentos que estragam mais rapidamente, embaixo, o que a gente coloca. Quando a gente faz uma comida e coloca num potinho, é importante colocar ali uma etiqueta com alguma informação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, com certeza. A distribuição da geladeira, ela conta muito para um armazenamento seguro dos alimentos. Então, na parte superior, sempre aqueles alimentos já prontos para o consumo, prontos ou pré-prontos, essa é a ideia. Porque ele já está estável ali, no máximo ele vai ter algum reaquecimento, ou não, ou de repente não. Na parte do meio, o alimento pré-pronto. Então, pronto, está 100% ou perto do seguro. Entre a parte de baixo e o pronto, a gente deixa o pré-pronto. E na parte inferior, os crus. Depois eu vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre isso, tá, doutora? E você que está em casa, pode ir mandando a sua pergunta, que agora a gente vai para um intervalo e já volta com as respostas. Vou deixar mais uma vez nosso número, DDD 11 3337 5886, número aparecendo aí na sua tela para que você participe do nosso programa enquanto a gente vai para o break e já volta. Continuem com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa e a gente segue falando de segurança alimentar, trazendo aqui aquelas práticas comuns que nós temos na cozinha que podem contaminar os alimentos. Quem está aqui trazendo todos os alertas necessários para a gente é a doutora Ariana Heredia, que é nutricionista, especialista em qualidade de alimentos e vigilância sanitária. Mais uma vez, bem-vinda, doutora. Obrigada. E a gente tem perguntinha já do nosso público, né? Eu já te convidei a participar do nosso programa com as suas dúvidas lá no nosso WhatsApp, DDD 11 3337 5886. Você que está em casa também pode participar, mas a gente já tem algumas participações. Vamos à primeira pergunta. O Evandro, de Manaus, Amazonas. Obrigada, Evandro, pela participação. Ele diz, boa tarde. Quais alimentos devemos evitar para conter a intoxicação? Tem alguns alimentos que são mais suscetíveis, né, à proliferação de bactérias e que é melhor a gente evitar? Sim, temos sim. A carne mal passada, a carne crua ali, né? Então, ela é mais suscetível. Então, se a gente puder escolher, optar pela carne melhor passada. Ovos também, da mesma forma. O ovo bem passadinho ali, bem mexidinho. Ou, se for frito, com a gema bem durinha. A gema dura é uma classificação de que ele está ali bem cozido por dentro ou bem frito por dentro também. Doutora, por falar em ovo, já ouvi dizer que ele tem um tempo certo ali para cozinhar. Se passa, seria ruim, mas eu não lembro por quê. Você saberia explicar? Na verdade, assim, o ovo, quanto menos fica ali na água... É o ovo cozido, que você está falando em água cozida? Em água fervendo? É esse ovo, né? Isso. Então, se você deixa ele ali 2, 3 minutinhos, quando você quebra esse ovo, ele fica com a geminha bem mole ainda, que é onde tem a presença do micro-organismo, que é a salmonela. Mas isso. E se passar? Se passar, ele vai ficar duro ali, ele vai perder textura, vai perder gosto, sabor e nutrientes? mesmo. Nutrientes também, ele principalmente. Perde, né?
Depois de um porque ele tempo? vai perdendo ali no fogo. O fogo tem essa característica. Se passou tá. demais, ele perde. Não é sobre isso. A orientação que eu recebi na época, não lembro exatamente de quem, de alguém que participou aqui do nosso programa, 9 minutos. Depois que a água ferveu, 9 minutos é o tempo ideal para ele ficar bem cozido e com todos os seus nutrientes ali certinhos. E não fica ressecadinho também por dentro. Além de não perder nutriente, ele fica com aquela textura gostosa. Se passa muito, ele fica seco, perde tudo que ele tem de bom ali pra gente. Perfeito. Tem mais perguntinha do nosso público chegando. A Maria das Dores, de Caruaru, Pernambuco. Beijo grande, Maria. Ela diz o seguinte: boa tarde. Outro dia comi uma maionese que ficou fora da geladeira e passei muito mal. Quanto tempo uma maionese pode ficar fora sem risco, doutora? Nem um Nada. minuto, nada. É um alimento extremamente perecível, com uma atividade ali de água. É um molho cremoso, então ele tem ali uma proliferação microbiana muito rápida. Então, maionese basicamente usou para a sua preparação, para o seu tempero, para o seu prato e já coloca na geladeira. Você falou do molho, lembrei do ketchup, mostarda. A gente vai na barraquinha da feira, tem aquele monte ali, né? Tudo exposto pra gente usar. Tem problema? Na verdade, quando ele está fechado, por ser um alimento industrializado, ele tem um shelf life, que é um prazo de prateleira, uma validade até que extensa. Porém, quando a gente abre, essa validade diminui e exige a refrigeração. Então, lá na feira, já está aberto em temperatura ambiente. Se for sachê, não tem problema. Sachê não tem problema. Mas porque... se for o tubo mesmo... Na prática está errado, né? Porque ele teria que estar sob refrigeração. Ah, bacana. Aí não dá. Mas dificilmente a gente encontra assim, né? É difícil. Até em lanchonete, enfim. Normalmente é sob temperatura ambiente, mas o que deveria ser feito é aquele consumo imediato, né? No ato de um lanche, enfim, de uma refeição, recolhe esses alimentos e guarda sob geladeira novamente. Mais Seria uma essa a perguntinha. prática. Mais uma perguntinha do nosso público na tela. Lorena Santos, de Santo André, ABC Paulista. Obrigada, Lorena, pela participação. Ela diz: olá a todos. Saio da minha casa às 10 horas da manhã com a marmita em uma bolsa térmica. Muitas vezes esqueço de colocar na geladeira e só vou consumir esse alimento depois das 17. Tem algum problema, doutora? A gente precisa ver a condição dessa térmica, se ela mantém bem, se ela estrutura bem essa parte fria, né, do material dela. Mas, de uma forma geral, o ideal seria ficar na geladeira ali até esse horário de 17 horas. É muito tempo. São 7 horas fora da geladeira. Se a térmica for boa, a gente vai conseguir ali uma boa manutenção da temperatura. Mas, de uma forma geral, é bastante tempo. Então, exige uma geladeira. Em falar em geladeira, no final do último bloco a gente estava falando justamente do que colocar ali na geladeira, a organização da geladeira, né? Em cima, aquilo que já está pronto, no meio, pré-pronto. O que seria o pré-pronto? Fiquei nessa dúvida. Por exemplo, os legumes que você cozinhou e cortou para uma maionese, né? Então, são alimentos que ainda serão finalizados, né? Então, ele vai ser acrescido de maionese, ainda vai colocar um ovo. Então, vai fazer aquela junção dos alimentos para ter a sua finalização. Então, seria o pré-pronto. E uma etiquetinha? Etiquetinha é fundamental, né? Para a gente ter o controle ali da data de entrada, da data de saída. Porque muitas vezes o alimento está deteriorado e ele não vai mostrar, né? Maravilhoso quando ele mostra com cheiro, com gosma, com características sensoriais que a gente fala. Mas muitas vezes ele está se deteriorando ali e ele não mostra nada. É difícil, é raro. Normalmente ele cheira um odorzinho, ele exala um odor, ele dá alguma característica, ele solta algum líquido, mas na maioria das vezes ali a gente não pode contar com isso. Doutora, sentiu um cheiro estranho ali no alimento, descarta? Ai, cheiro estranho, arriscou,
Não é nunca um bom sinal. Nunca. O cheiro estranho nunca é um bom sinal. Normalmente, 99% dos casos, ele é um fator, o cheiro ali mais azedo, que a gente fala popularmente, né? Ele é ali um indício da proliferação microbiana. Então, é bactéria se proliferando e a gente já tem alguma coisa aí que não tá legal. Gente, já fica essa dica, né? Que é muito importante. Sentir um cheirinho estranho, já descarta, gente. Não arrisca, não. Cheirinho estranho não dá. Não vai dar bom, não vai dar bom. Doutora, tem uma coisa que normalmente, né, os especialistas nessa área falam bastante. E eu queria que você trouxesse um pouquinho aqui no nosso programa também, que é sobre a esponja de lavar a louça e também os panos de prato. Qual a sua orientação? A esponja, pelo menos uma vez por semana, a gente realizar a troca delas, tá? Não dá para lavar, não dá para colocar na água sanitária, nada disso resolve? Dá sim. Aí não deu para lavar ali, não deu para fazer a troca ou optou ali, né, nessa economia. A solução, a água clorada, imersão, deixar ali pelo menos uns 20 minutinhos, enxaguar e deixar secar. Não adianta também só passar ali e deixar ela molhada. A bactéria gosta disso, de pH bom, água, atividade de água. Então, assim a gente higienizou essa esponjinha, deixa ela secar bem, secou bem, aí fica legal. É isso aí, e o pano? Então, o pano recomendado é aquele pano descartável, né? É o pano que a gente utilizou ali e depois a gente fez o descarte. Por que a gente não fala em pano de algodão? O pano de algodão, ele absorve poeira, ele absorve sujidade, ele é um pano que fica úmido. Então, louça não se seca? Umidade é o que ele gosta. Para a louça, a gente ainda faria essa parte da secagem e armazenagem. Mas aquele paninho de pia, não. Aquele ali é a casinha delas. É o terror da nossa casa? É o terror delas, das bactérias. Uma última orientação, doutora, que eu acho que é importante também. Hoje em dia a gente usa muito as garrafinhas d'água, né? A gente leva para tudo quanto é lugar. Minha avó falava que agora a gente toma tudo mamadeira, que a gente vive andando para lá e para cá com a nossa garrafinha d'água, até para não esquecer, né? Essa importância da gente tomar pelo menos 2 litros de água, 3 litros de água por dia. Então, para não esquecer, a gente anda com a nossa garrafinha para lá e para cá. Mas se não tiver higienização correta, é um problema. E tem um estudo recente que fizeram da higienização ali, de toda a parte da microbiota, né, da garrafinha. E aí comprovaram que ela estava ali mais suja do que um vaso sanitário. Então, assim, mais micro-organismos na garrafinha do que no vaso sanitário em si. Ou seja, é um utensílio que ele carrega bastante preocupação se a gente não higienizar da forma correta. Porque leva daqui, leva para ali, né? E boca o dia inteiro, né? Todo aquele contato, né, com o corpo também. Então, assim, é uma infinidade de micro-organismo. Então, o ideal, lavar direitinho e higienização também. Água sanitária, a cada litro de água sanitária, a cada litro de água, uma colherzinha de sopa de água sanitária, deixa ali seus 15, 20 minutinhos e enxágua e usa com segurança total. De preferência fazer isso todo dia? Não precisa ser todos os dias, uma, 2 vezes por semana já é o suficiente. É isso aí, fica essa dica, né, pessoal? Mais uma, né? E aí, quantos certos e quantos errados deu aí na sua lista? Eu não vou falar da minha não, tá? Deixa pra lá, mas a partir de hoje, muita coisa vai mudar na minha vida, hein, doutora? Essa é a Ariana Heredia, nutricionista, especialista em qualidade de alimentos e vigilância sanitária. Vou deixar aqui os contatos dela para que você possa conhecer mais do trabalho. Tem muita coisa lá no Insta, né? Muitas dicas interessantes no @HSNutrição. HSNutrição, como está aparecendo aí na sua tela. E tem também o WhatsApp de contato, que é o DDD 11, número 944621190. 944621190. Obrigada, foi um prazer, viu? Eu quem agradeço, obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até. Tchau, tchau. E terça-feira também é dia de Seu Direito aqui no nosso programa, então vamos falar com o doutor Leonardo Gerundi. Roda a vinheta. Agora,
seu direito, com o advogado Leonardo Girundi. Oi, doutor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Sempre muito gostoso estar aqui com vocês. Igualmente, doutor. E é claro que tem várias perguntas que chegam, né? Muitas dúvidas dos nossos telespectadores. E a primeira pergunta que nós temos para você é da Larissa Teixeira, aqui de São Paulo, capital. Ela diz o seguinte: comprei roupas em uma loja online internacional e eu fui taxada quando o produto chegou no Brasil. A loja não avisou sobre essa taxa. Será que eu posso pedir reembolso ou a responsabilidade é minha mesmo, doutor? Complexa a situação, né? O sistema tributário brasileiro é complexo, são muitas regras e situações complexas e é difícil para todo mundo entender melhor sobre isso. Mas, na realidade, o imposto em tipos de compras como essas são sempre da responsabilidade do consumidor. A loja, inclusive, não teria que obrigatoriamente te informar. Por quê? Ela nem sabe, muitas vezes, de onde você está comprando. Talvez até tenha um anúnciozinho lá, olha, os impostos incidentes aí no seu país serão diferentes, porque o imposto é um imposto que recai aqui no Brasil. Então, você comprou fora, né? E esse imposto é tributado aqui pelo governo brasileiro, então você está pagando pelo governo brasileiro. Lembrando que há pouco tempo nós tivemos, inclusive, uma polêmica em relação a isso, vocês devem lembrar, então foi feito, inclusive, um acordo para reduzir o valor dessa taxa de impostos. Então, a taxas até de $50 é de 20% de imposto, acima de $50 chega a ser 60%, que é o valor dos impostos no Brasil. Então, e a responsabilidade é do consumidor, infelizmente. Responsabilidade da Larissa, então. Obrigada, doutor. Com certeza ajudou não só a Larissa, mas muita gente, né, que já deve ter passado por uma situação parecida. E a gente tem aqui agora a pergunta do Diego Ramos, de Belo Horizonte, Minas Gerais, sua terra. Beijo para todo mundo por lá, né? Ele diz o seguinte: doutor, trabalho em home office e a empresa começou a exigir que eu fique com a câmera ligada o tempo todo durante o expediente. Isso é permitido ou invade minha privacidade? Esse tema dá pano para manga. Nossa, dá assunto para render aqui o resto do dia. Primeiro, boa tarde à turma de Belo Horizonte. Esse horário lá em Belo Horizonte já tem café, pãozinho de queijo na mesa. Você chega na casa de qualquer mineiro, tem lá o cheirinho do bolo saindo do forno. Gente, ser mineiro é bom demais. Mas voltando ao assunto polêmico da imagem, a empresa teoricamente pode obrigar, porque ela tem direito de saber se você realmente está trabalhando. Né? Então, a empresa, ela te exige ali X horas de trabalho e ela tem mecanismos, e pode exigir mecanismos para saber se você está à frente do computador, se você não está dormindo na frente do computador. Então, ela pode exercer isso. O que a gente fala e recomenda? Que isso esteja por escrito. Por que eu falo que gera muita polêmica? Porque esses assuntos, por exemplo, e-mail corporativo, a empresa pode olhar, né? As informações que estão no computador, pode olhar. Telefone corporativo. E aí, a empresa tem acesso a isso tudo? Eu entendo que sim. A empresa te dá ali um instrumento e tudo que acontece, tanto nos seus locais, no local de trabalho, como em mecanismos ou instrumentos da empresa, em muitos casos de home office, o que deve ser feito normalmente, que é que o computador, inclusive, é da própria empresa. Então, ela tem ali acesso àquelas informações. Então, tudo que você abre no computador, ela está sabendo. Né? E em tempo real, inclusive, existem os mecanismos em empresas que pegam a tela em tempo real. Então, se você está abrindo ali em tempo real o que você está fazendo, a empresa está vendo em tempo real, inclusive o seu WhatsApp. Se você está abrindo o WhatsApp no computador que é da empresa, ela tem acesso a todas essas informações. Tá? Então, a empresa pode exigir, é um assunto polêmico, né? Lembrando que quando começou a pandemia, o home office cresceu demais por causa da pandemia. Nós tivemos debates homéricos em relação a essa situação da questão do nível de pressão daqueles que trabalham em home office, que teoricamente é maior do que aqueles que trabalham na empresa. Tem benefícios, mas afeta toda a sua casa. Imagina um apartamento pequeno, a criança não pode brincar, o cachorro, parece como se toda a casa tivesse no trabalho, né? Não é só a pessoa que está trabalhando. Então, são situações que devem ser analisadas, inclusive a questão comportamental e os efeitos disso emocionalmente e psicologicamente. Mas a empresa pode fiscalizar o trabalho do seu funcionário. Respondida a pergunta. E é complicado, hein? Como o senhor disse, muitas coisas, né? Realmente dá muito pano para manga. Muito pano para manga. Principalmente porque é o seguinte, ninguém se lembra que está sendo gravado, né?
ninguém se lembra que está sendo gravado. Então, apesar das placas, né, você fala assim, olha, esse local está sendo gravado, esse local, ninguém se lembra disso, né? E toma as atitudes. Mas isso é para a segurança, né? De todos que estão trabalhando. Então, tem muitos motivos ali envolvidos e também para coibir aqueles que estão, de alguma forma, tentando roubar ali algumas horas de trabalho. É isso aí, gente. Já está aparecendo aí na sua tela, DDD 11 33375886, número do nosso WhatsApp, para que você também mande a sua pergunta para o doutor Leonardo Girundi, nosso advogado desse quadro Seu Direito. Obrigada, viu, doutor? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Aproveite, mande sua dúvida e pergunta, que eu volto para te responder. É isso aí. Acesse também a página do doutor lá no Instagram, @Leonardo Girundi. Beijo, até a próxima. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Deus abençoe sua tarde. Beijo grande, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.